Olá, bom dia, turminha do sexto ano. Mais uma vez vamos retomar as nossas aulas, certo? E hoje nós daremos início ao capítulo 6, certo? Vai ser a aula 1 hoje. Ela foi desmembrada, essa aula, em algumas aulas, porque esse capítulo 6, ele dá início a ângulos e retas, certo? Então nós vamos ver alguns conceitos e tal, para depois nós nos aprofundarmos mais, ok? Vamos lá. Nós vamos ver agora alguns conceitos básicos da geometria, certo? Quando a gente introduz esse assunto, a gente vem com geometria, certo? E o primeiro é o ponto. O que é o ponto? Um ponto, existem vários exemplos de um ponto, né? Então, para representar na matemática esse ponto na geometria, a gente sempre vai usar letras maiúsculas do nosso alfabeto. Quando vocês veem um ponto lá representando com uma letrinha maiúscula do nosso alfabeto, vocês já vão saber que está se tratando de um ponto, certo? Em seguida, vem a reta, certo? Vimos o ponto, que é representado pela letra maiúscula do nosso alfabeto. Em seguida vem a reta. A reta, como vocês estão vendo, né, um exemplo simples, ela está representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, sempre a reta vai vir representando uma letra minúscula do nosso alfabeto. E por último, nós vamos ver o plano, né? O plano. O plano, ele é representado por as letras gregas, certo? As mais conhecidas, né, as mais utilizadas hoje são o alfa, o beta, o ômega e a lambda, certo? Então, assim, quando vocês veem essas letras gregas, já vão lembrar logo do plano. Então, assim, esses conceitos são os básicos da geometria: ponto, reta e plano. Certo? Aí nós vamos ver agora algumas ideias de ponto, reta e plano, certo? A reta, primeiramente, né? Olha aí, 3 exemplos simples, né? São as cordas de um violão, né? Ou de uma viola, ou de algum instrumento nesse sentido, né? Que elas são bem retinhas. As faixas nas estradas, né? Das rodovias, tal, e os trilhos dos trens, né? São bem retinhos, né? Ideia de ponto, vamos lá. As estrelas, vocês estão vendo as estrelas no céu, vocês sabem que elas são imensamente grandes, mas para a gente vê-las, nós vemos elas como um pontinho. Então, a marcação nos mapas, né? Quando alguém vai mostrar alguma coisa lá no mapa, ou até mesmo o professor na sala de aula põe o mapa lá para vocês darem uma olhada, aí vão fazer algumas marcações com alfinetes, aquela marcação ali é a ideia de ponto. E aqui um campo de futebol, onde a gente vê a bola lá de longe, né? Você tá lá no campo assistindo o jogo, lá na arquibancada, você vê a bolinha como um pontinho, né? Então, ideias de ponto, aí são esses exemplos. E agora, ideias de plano. Quais são, professora, as ideias de plano? Um campo de futebol, o próprio campo, ele é plano, né? A folha do seu caderno, o seu livro, né, dá uma ideia de plano, né? Uma figura plana. E o quadro, né? Aqui é um quadro famoso. Qualquer quadro, né, que esteja lá, o nosso próprio quadro negro, quadro branco, hoje é o quadro branco, na sala de aula, né? Então, dá ideia de plano, certo? Entendido isso aí? Então, assim, vimos reta, né? Ponto e plano, as ideias dele, pra gente ter noção onde eles estão inseridos, né? E vamos aí, continuar. Para dar início agora a essa partezinha, nós vamos ver a questão, uma relação que tem esses 3 itens, né? Ponto, reta e plano. Que relação é essa, professora?
existe uma relação entre elas, que são representadas por alguns sinais. Que sinais são esses? Nós vamos ver agora. São sinais que vocês já devem ter visto, né? Ou ainda vão ver, certo? Esses sinais, que são os sinais de pertence, não pertence, tá? Sinais de pertence, não pertence, está contido e não está contido. A gente costuma utilizar esses sinais muito no ensino médio, certo? Mais pra frente um pouquinho, quando a gente vai representar conjuntos, a gente vai ver essa relação, certo? Agora, de um modo bem sutil, para vocês entenderem, começarem a entender de agora como é feita essa relação, tá bem? Aí temos aí a relação do ponto, certo? O ponto, ele vai ter sempre relação com um elemento. Que elemento é esse, professora? Então, vamos lá. O ponto, ele é relacionado com um elemento e não com um conjunto. Porque assim, nós temos o conjunto e temos os elementos daquele conjunto. Não é isso? Quando a gente estudou lá no comecinho. Então, assim, em relação ao ponto, certo? Nós vamos ter ele como elemento. Então, o ponto, ele vai ser pertencente à reta ou ele não vai pertencer àquela reta, certo? Isso quando o ponto for em relação à reta, certo? Então, a gente vai aplicar esses sinais de pertence ou não pertence. Já se esse ponto for relacionado ao plano, certo? A gente também vai utilizar ele como elemento e também ele vai ser uma relação de pertence ou não pertence. Então, vamos lá, vamos entender. O ponto, ele vai ter uma relação com elementos e não com conjuntos, tá? E ele pode ter relação com a reta e com o plano, certo? Então, se esse ponto tiver relacionado, só estiver relacionando um ponto A à reta tal, então ele vai pertencer ou não pertencer. Se eu tiver um ponto a um determinado plano, eu tenho um ponto A um determinado plano alfa, viu? Que a gente viu lá que as letras gregas representam um plano. Então ele vai ter essa relação de pertence ou não pertence também, certo? Então vamos lá, ponto, recapitulando, ponto, quando ele estiver relacionado à reta, ele vai pertencer ou não pertencer, o símbolo é esse aqui, tá? Ponto relacionado ao plano, também pertence ou não pertence ao plano, certo? Questão de ponto. Agora, se nós estivermos falando de uma reta, aí sim nós vamos pensar nessa reta como um conjunto, não mais como um elemento, como é o caso do ponto. Então, vamos lá. A reta como conjunto, ela já não vai ser mais pertence ou não pertence. Ela vai ser contida ou não contida no plano, certo? A reta, ela só vai ter relação, certo? Dessa forma, tá? Isso, a reta só vai ter relação com o plano, certo? Ela vai estar contida ou não está contida naquele plano, certo? Então, vamos lá, recapitulando, só para deixar bem claro. O ponto, ele vai ter relação com a reta e com o plano. E a reta, ela só vai ter relação com o plano. E o sinal que a gente vai utilizar é contido e não está contido, ok? Isso aqui é uma parte bastante importante para vocês, porque com essa parte aqui você vai conseguir entender os exercícios que tem no livro, conseguir responder certinho e não confundir, aí não misturar, né, a parte que representa o ponto e a reta, certo? Então vamos lá, dando continuidade. Aí aqui é um exemplo, um exercíciozinho para a gente praticar isso aí. Onde eu coloquei aqui para vocês dizerem
né? Ó, de acordo com a figura, tem a figura. Nessa figura nós temos, vamos analisar, plano, retas e pontos, não é isso? Nós temos o plano alfa, não é isso? Olha lá, lembrem da representação da letra grega, o plano alfa. Os pontos, né, estão bem marcadinhos aqui de azul, com as letras maiúsculas do alfabeto, né? Por isso que a gente determina, já sabe que eles são pontos, né? E as retas que estão representadas pelas letras minúsculas do nosso alfabeto. Então aí eu quero que vocês, de acordo com essa figura aí, vocês vão completar as lacunas aqui usando os símbolos. Vocês vão dizer se o ponto, a reta ou o plano pertence ou não pertence ou está contido, certo? Primeiro, por isso que eu disse que era importante vocês saberem aquele slide anterior, porque vocês tinham que saber quem está relacionado a quê, certo? Então vamos lá. Primeiro aqui, ele pergunta, ó, o ponto A, aí você vai ter que saber, ponto e reta, né? Ele vai ser pertence, não pertence ou está contido? Aí você tem que saber, tá ligado? Vocês estão entendendo por conta do slide anterior que eu expliquei? Então vamos lá. Então a gente já sabe que relação entre ponto e reta, ó, o ponto A está na reta R. Então essa relação é pertence. Como ele está mesmo dentro lá da reta R, então é pertence. Ok? Aí a letra B, o ponto C em relação à reta S. Não é isso? Ó, letra minúscula, ponto, letra maiúscula, ponto. Ponto C, reta S. Então, quer dizer que pertence também, certo? H, ó, o ponto H, ele tá lá no plano, né? Ele tá lá no plano, ele não tá em nenhuma reta. Estão vendo? Ó, o ponto H. O ponto H, em relação à reta, então a gente já sabe que é pertence ou não pertence, não é isso? Mas aí, ele está perguntando aqui se ele pertence à reta S. E a gente tá vendo que ele está lá no plano. Então, não pertence. Não é isso? Ó, cortadinho, é cortadinho. O ponto G, onde está o ponto G? Ó, ponto G. Tá aqui no plano. Então, o ponto G, ele pertence ou não pertence ou está contido ao plano alfa. O ponto em relação ao plano. É qual relação que a gente usa? Pertence, a gente viu, não é isso? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Ponto em relação ao plano também é pertence ou não pertence, ok? Agora, vamos lá. Reta R, a reta em relação, olhem só, a reta em relação ao plano alfa, certo? Então, a reta em relação ao plano alfa pertence, não pertence ou está contido? Qual é a relação? Estão lembrados do slide anterior? Vai ser está contido, porque é reta em relação ao plano, ok? A letra F, vamos lá. Reta S, ó, letra minúscula, então é reta. Reta S em relação ao plano alfa. Mesma forma aqui, ó. A reta S está contida no plano, vai ser está contida porque é reta em relação ao plano. Então está contida e não mais pertence ou não pertence. Estão entendendo aí por que existiu aquela relação? Eu acho que está ficando mais claro agora. O ponto F está aqui, ó, no plano, não está em nenhuma reta. É um ponto em relação à reta S. Ele não está, então ele está contido, pertence ou não pertence? A gente viu aqui já, né? Então ele não pertence, não é isso? Olha aqui, ó, o E cortadinho, tá? E finalmente a letra F, nós temos o ponto F, que tá aqui, ó, fora de novo, só que ele tá perguntando em relação ao plano. Aí vocês vão dizer, eita, ponto, plano, está contido. Aí você tem que lembrar, certo? Lembrando,
ponto em relação ao plano alfa pertence ao plano alfa, porque ele está aqui dentro desse plano, certo? Ok? Ficou claro agora? Então, vocês têm que saber aquela relação. Ponto, vou voltar aqui rapidinho, né? Vamos adiantar, quer dizer. Vamos adiantar aí, para vocês verem a questão, a próxima análise que a gente vai fazer, certo? Então, vamos adiantar. Ele disse assim: analise as figuras e depois classifique as informações a seguir, assinalando verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 figuras, né? Olha aqui, 3 figuras. Essas 3 figuras, né? Nós vamos analisar as figuras e ver aí como é que vai, o que é que ele está dizendo ali nas alternativas, certo? E a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso, tá? Vamos lá. Na letra A, ele diz o seguinte, olha só. AB está contido no plano beta. Olha só, vocês têm que entender a relação, certo? Então, AB está contido no plano beta. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Então, vamos analisar. AB aqui e o plano aqui. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que é verdadeiro. A letra B, ele está dizendo, olha só, vamos lá, vamos analisando. A reta R, ó, por que eu sei que é uma reta, professora? Porque é representado pela letra minúscula. Está contido em alfa, cadê alfa? Ó, aqui o plano alfa e a reta R. A reta em relação ao plano, vamos lá, está contido em alfa? Falso, ok? Porque ó, é reta em relação ao plano, mas ela está aqui, ó, passando, então não está. Letra C, QT, vamos lá aqui, ó. QT está contido no plano lambda. E aí, verdadeiro ou falso? Aí vocês vão dizer, verdadeiro. Ele tá aqui, ó. Começa aqui e vem até aqui, no plano lambda. Letra D. QT está contido, né, no delta, plano delta. E aí, QT está contido no plano delta. Verdade também. Olha aqui, o plano delta. Letra E. Quando 2 planos distintos se encontram, a intersecção é uma reta. Quando 2 planos distintos, então vamos analisar aqui, ó. Quando 2 planos distintos se encontram, a intersecção é uma reta. Olha aqui, a intersecção é o que está aqui, ó, no meio dos 2 planos. Então, a intersecção é uma reta? Sim, a intersecção é uma reta, ok? Então, a intersecção é a parte, vamos dizer assim, que divide, que corta, né? Então, verdade, ok? Tá ficando mais claro agora, né? Porque tudo que é novo é assim mesmo, certo? Então, agora nós vamos ver essa relação aí, certo? Reta, semirreta e segmento de reta, certo? Então, vamos lá. A reta, ela é representada dessa forma. Não sei se vocês notaram na questão anterior, certo? A reta, ela é representada assim, ó. Tem as 2 setinhas, pro lado e pro outro. Por que ela é representada dessa forma, certo? Olha só, eu tenho aqui uma reta e tenho um ponto A e um ponto B. A reta R. Então, isso quer dizer o quê? Que essa reta, ela é tanto infinita para um lado quanto para o outro, ok?
Então, por isso que ela é representada por essa setinha de um lado e do outro. Então, quando vocês veem esse símbolozinho representando em cima das letras, vocês sabem que aqui é uma reta, certo? Reta AB, nesse caso. Ok? Aí agora, como é que eu sei que é uma semi-reta? Reta, eu sei, ó, tem setinha para um lado, para o outro, foi o que a gente viu. A semi-reta, olha só, a semi-reta é a parte de uma reta que inicia em um determinado ponto, mas não tem fim. Ela inicia em um determinado lugar. Eu tô aqui na beira do mar, né? Na beira da praia, né? Eu tô começando a entrar na água. Eu sei, eu tô no início, mas eu sei lá o fim do oceano? Não. Então, é um exemplo simplesinho, mas para vocês entenderem melhor o que é uma semi-reta. Ela tem um começo, mas não tem um fim. E é representado por esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Ela é só uma setinha para um lado, né? Não é como a reta, que a reta nem tem começo, nem tem fim, né? Ela pode ser infinito dos dois lados. Aqui não. Aí por isso que eu coloquei a mesma reta AB, só eu coloquei um ponto lá entre ela, ponto P. Eu quero sair dali daquele ponto P, né? Eu quero começar dali. Então, aqui a semi-reta PB. Aí aqui eu coloquei a semi-reta PA. Eu saí de P, fui para A. Aí aqui, ó, simbolizando apenas uma setinha para um lado, certo? Vamos lá. E, finalmente, o segmento de reta. O que é o segmento de reta? É a parte de uma reta que possui um ponto inicial e um final. Eu sei de onde eu vou sair e sei onde vou chegar. Então, ela tem um começo e um fim, certo? Então, ela é representada assim, ó. Só o tracinho em cima, né, das letras representando os pontos. Então, vamos lá. Aqui é uma reta, né? Aqui é um segmento de reta. E quando tiver apenas uma setinha para um lado, ela é uma semi-reta. Ok? Ficou clara aí essa simbologia? Vamos praticar? Aqui no exemplo, eu tenho aí uma reta, analise a figura e escreva o significado das representações a seguir. Aí eu tenho aqui a reta, né? Que pode ser representada por qualquer letra minúscula que não foi colocada, mas pode ser qualquer letra. Analise a figura e escreva o significado das representações. Então, vamos lá. Você vai ter que olhar a simbologia e dizer o que é uma reta, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta, certo? Aí ele disse o seguinte, MI, aí tá vendo que tá duas setinhas em cima do MI. Então, esse MI, ele é o quê? Ele tá indicando o quê? Que isso aí é o quê? Essa reta é o quê? Então, vamos lá. Você vai dizer que é uma reta, porque estão lembrados de reta é o que tem, que não tem nem começo e nem fim, certo? Então, ela é uma reta que passa pelos pontos M e I, certo? Então, essa simbologia aqui representa a reta que passa pelos pontos M e I. Agora, olha só na letra B. MI estava indicando só um sentido. Então, se é só um sentido, quer dizer o quê? Vamos lá. Aí vocês vão escrever que é uma semi-reta. Estão lembrados? Semi-reta, só que ela tem origem, né? Ela sai de que ponto? Do M, que passa pelo ponto I, ok? Aí agora na letra C, a mesma coisa, ó, semi-reta, só que ele está indicando, né, ó, semi-reta com origem no ponto I, né? Olha aí, para vocês acompanharem, que passa pelo ponto M. Aí na letra D, estão vendo que não tem mais nenhuma setinha, então quer dizer que é o quê? Um segmento de reta, não é isso? Um segmento de reta com extremidades nos pontos M e I, ou seja, começa no M, termina no I, ok? Então aí, ficou claro? Essa parte é bem conceitual, certo? Para vocês entenderem o que é um ponto, o que é uma reta.